Eu queria falar para vocês que essa votação, essa aprovação do PL da dosimetria não seria possível sem uma raposa velha. Uma raposa velha no Congresso, ela está lá desde que eu comecei a minha carreira de jornalista aqui em Brasília, em 89. Quantos anos já tem isso? 36 anos que esse homem já aparecia com destaque na mídia, foi governador, começou como prefeito biônico quando tinha 27 anos em Florianópolis. No ano de, vou dizer para vocês aqui quando foi que o Esperidião Amin começou, no ano de 75, tá? Ele se tornou prefeito de Florianópolis, prefeito biônico, indicado pela ditadura militar, sempre foi de direita, foi da Arena, partido da ditadura. 75, 50 anos de carreira esse homem na política, né? E aí foi governador do estado, foi senador, né? Elegeu a mulher dele deputada e depois governadora de Santa Catarina, uma raposa velha, esse Esperidião Amin. E aí ele está, né, se locupletou lá no bolsonarismo, enxergou no bolsonarismo o seu último fôlego como político. Estava com sua candidatura à reeleição ao Senado ameaçada e acho que hoje ele se consagrou como candidato do bolsonarismo ao Senado. Já era a Carol de Tônia. A Carol de Tônia subiu no telhado, ela pode tirar o cavalinho da chuva, que depois do serviço prestado pelo Esperidião Amin, hoje, lá no Senado, ele se torna o candidato natural do bozismo ao Senado do lado do Carlos Bolsonaro, tá? O Esperidião, ele sempre foi assim, o perfil dele lá no Congresso, ele foi um cara que era de uma direita educada, civilizada. Até hoje ele é um cara que discursa de forma afável, né? Mas uma forma afável é o tal do lobo em pele de cordeiro, né, minha gente? A gente conhece bem esse tipo. E ele já chegou lá falando para agradar o bolsonarismo da Bíblia. Ele baseou o relatório dele em defesa da redução da pena do Bolsonaro na Bíblia, né? É uma raposa velha, minha gente, não dá ponto sem nó. Coloca a matéria aí, por favor, Gui. Olha aí, ó. Relator usa a Bíblia para defender a anistia a Bolsonaro em parecer sobre dosimetria no Senado. Esperidião Amin retoma a proposta de Marcelo Crivella para conceder anistia a Bolsonaro e usa metáfora bíblica para justificar: somos Jacó, estaremos em Betel na busca pela casa de Deus. Deixa eu pegar aqui a matéria para vocês. É uma coisa, né? É uma coisa, né? Porque para eles, né? Para eles, para essas pessoas de direita, como o centro-direita está morto no Brasil, a sobrevivência dessa gente, Ciro Nogueira, Esperidião Amin, depende do bolsonarismo. E gente como eles se agarram ao bolsonarismo sem nenhum pudor. Ciro Nogueira já chamou o Bolsonaro de fascista na época que ele apoiava o Lula. Tá? Agora está lá lambendo as botas. Por quê, gente? Porque é conveniente, não tem outra saída. Né? Hoje as forças são, de um lado, lulismo, progressismo, do outro, bolsonarismo. O centro, quem é? Quem é que está no centro? Quem é que está na terceira via? Né? Aqui, ó. O senador, matéria do Plínio, o senador bolsonarista Esperidião Amin usou a metáfora religiosa baseada no Velho Testamento, né, como sempre, para defender abertamente a anistia a Jair Bolsonaro e aos golpistas no relatório apresentado às 9h02 desta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
2 minutos após o início programado da sessão. Estamos convencidos de que a dosimetria para os citados condenados funcionará como a escada funcionou para Jacó em Gênesis. Coloca aí, por favor, Gui, o texto do Espiridião, usando a Bíblia para justificar a casta de criminosos que eles estão criando hoje. Quero aqui trazer uma figura que me ocorreu nas noites que eu compartilhei sono com sonho e com reflexão. Eu me lembrei, senador Vanderlan, o senhor que tem aulas frequentes sobre Bíblia, me lembrei da escada de Jacó. Gênesis 28, 10 a 19. O Jacó, muito cansado, conseguiu descansar, dormir com a cabeça sobre uma pedra. E apareceu a imagem de uma escada ligando a terra ao céu. O que é o céu? O céu, para nós, é a anistia. Este projeto, livre desses contrabandos, graças à emenda saneadora e de redação do senador Sérgio Moro, ele é o primeiro degrau da escada. Mas um primeiro degrau que não é que satisfaça, traz um alento de que é possível aperfeiçoar o que aconteceu sem preservar e acirrar os ânimos que estão aí. Quem não enxerga? Quem não enxerga isso? Quem acha que a sociedade está acalmada por decisões que contradizem o que se espera como sendo justo? Não só no âmbito deste caso, que já vai fazer 3 anos, mas de outros casos, né? Banco Master, INSS, abafamentos em geral. Tudo isso faz parte do contexto. Uma coisa envenena a outra. Né? Então aí ele está posando de apaziguador. Eles estão querendo pacificar o país. O país tem guerra? Eu vejo assim um monte de gente muito satisfeita com a prisão do Bolsonaro. Aliás, né, para quem acredita em pesquisas, pesquisa da Quest sobre a dosimetria, 47% da população são contra e 24% a favor. Apaziguar o quê? Se as pessoas querem que o Bolsonaro fique preso. Né? As pessoas querem. Quem não quer são os bolsonaristas. Como eles têm um número no Congresso, infelizmente, o povo ainda não se conscientizou que a gente tem que mudar o Congresso. Como eles têm número, eles aprovam a dosimetria. Só não conseguiram aprovar a anistia, que aí seria demais, né? Soltar o Bolsonaro amanhã, que era o que eles queriam, né? Inclusive, o Flávio Bolsonaro falou que os corretos seria anular o julgamento. Bolsonaro abre mão de seu próprio interesse, pensando no interesse de outros brasileiros, né? Como se ele estivesse se sacrificando pela vagabundagem que ele instigou a tentar quebrar tudo, fazer cocô no STF, né? Que ele instigou quebrando bens públicos, depredando prédios públicos, tombados, inclusive, pelo patrimônio histórico aqui em Brasília, né? Aí ele está posando de benfeitor dessa gente otária que ele manipulou e que está presa lá na Papuda enquanto ele está numa sala com ar-condicionado. Certo? Bolsonaro abre mão de seu próprio interesse, pensando no interesse de outros brasileiros, mesmo sabendo que não vai mudar em nada a sua situação. Como que não vai mudar, né, gente? Cai de 27 anos para 2 a prisão do vagabundo. Sente um alento no seu coração. É um herói. Sabendo que muitas pessoas voltarão para casa em breve. A gente não tinha que estar aqui discutindo dosimetria, anistia, e sim anulação do julgamento que aconteceu no STF.
não só do presidente Bolsonaro, como ontem, mais um injustiçado, Felipe Martins, condenado a 21 anos de cadeia. Ele continuou dizendo que os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin fazem oposição ao ex-presidente, que por isso o julgamento estaria viciado, com viés, porque é um julgamento viciado, onde o ministro Moraes é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. O ministro Flávio Dino disse que o presidente Bolsonaro era o próprio demônio em forma de pessoa e tinha que ser extirpado da consciência humana. E Cristiano Zanin, que era advogado de Lula, sabia que eles iam usar isso. Por isso que eu sempre fui favorável a que fosse para o plenário, tá? Do Supremo. O presidente da CCJ, Otto Alencar, havia denunciado poucos minutos antes a articulação bolsonarista pela aprovação do PL da dosimetria. Ele afirmou que o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, tratou pessoalmente com os líderes do Senado Federal para que o projeto fosse aprovado na comissão hoje, para que o texto fosse votado no plenário no mesmo dia, né? Então, já estavam todas as cartas marcadas que esse projeto da dosimetria, e Lula não tem como confiar nem em Alcolumbre, nem em Mota, tá? Mas voltando ao Espiridião Amin, que foi a raposa velha por trás da aprovação do PL da dosimetria, no finalzinho, gente, estava assistindo, no finalzinho, ele tira a maior onda, se compara a Alexandre de Moraes, aí vira aquele clima de oba-oba, de risadaria. Olhem só que coisa nojenta. Coloca aí, Gui. Agradecer aos líderes, senador Rogério, transmito meu agradecimento ao Flávio, né, que trouxe aqui a palavra do seu pai, que certamente sensibilizou àqueles que nós, como nós, gostaríamos de algo mais substancioso do que a dosimetria, e quero agradecer a minha líder, a senadora Tereza Cristina, e a cooperação de todos aqueles que construíram esta solução que não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes. Vocês acham que o Alexandre de Moraes me procurou? Olha bem para mim, pode ter até uma semelhança de penteado, né? Mas eu ouso dizer que o meu é legítimo. Se Vossa Excelência tirar os óculos, eu vou confundir com ele. O meu é legítimo. Tirar os óculos? Tira os óculos, por favor. O nosso decano é um decano ostensivo. Porque ele e o outro baiano são ostensivamente velhos, né? Cabelos brancos. Aliás, me disseram até que muitos votavam no Cabeça Branca lá na Bahia. É verdade? Muito. Então, Wagner, na base da idade, Vossa Excelência é imbatível neste plenário. Só quando o Jader Barbalho chega aqui é que o senhor ofusca. Mas quero dizer muito obrigado. Vamos para o plenário, vamos com humildade. Isso não é remédio santo. Pelo contrário, vamos depender do plenário. Se aprovarmos lá, vai ao presidente da República. Ele é o presidente da República, tem direito de veto, tem direito de não vetar e não fazer nada. Não acredito. E acredito que ele vai sancionar o senador Jacques Wagner. O senhor que também tem uma boa experiência sindical. Não, o senhor tem uma extraordinária experiência sindical. E eu não preciso dizer que mais do que o senhor, que eu prezo muito, o presidente da República tem. Ele vai fazer um balanço, isso é política. Vai vetar. Para quê? O que vai ganhar? Como dizem lá na Palestina, o que você ganha falando com o motorista? Não ganha nada, então não vale a pena. Não vai se pronunciar, é pior do que vetar. E acho que vai sancionar, porque foi um projeto que tramitou. Pode, no final, ter havido precipitações, mas esse projeto é de 2023. E ele foi aperfeiçoado, ele não foi piorado. Se alguém vai questionar judicialmente, isso é outro problema. Não é na nossa seara. Mas eu tenho certeza de que o Senado sai desta comissão, graças a Vossa Excelência, e aí eu vou repetir o que ele disse pessoalmente. A vitória mais difícil é a vitória sobre você mesmo, dizia Santo Inácio de Loyola.
Porque o outro você pode, uma casca de banana pode ajudar, o momento infeliz dele pode colaborar. Agora, vencer a si mesmo é uma parada embuchada, como dizia Santo Inácio de Loyola. Porque não tem truque. É a você mesmo. E a sua convicção, os seus impulsos foram vencidos pela razão e pela forma republicana e democrática com que Vossa Excelência conduziu, não tendo o resultado que desejava, mas tendo o equilíbrio e a sabedoria para permitir que uma decisão democrática engrandecesse esta nossa última sessão, a saideira do ano de 2025. Parabéns. A saideira do ano de 2025. Gente, vocês acham mesmo que o bolsonarismo vai abrir mão dessa cobra criada, dessa raposa velha, para apoiar a Carol Detone ao Senado? Uma mulher. Duvido, viu? Eu duvido. Para mim, hoje, essa raposa velha, essa cobra do Espiridião a mim, se comparou ao Moraes, vocês viram? Fazendo piadinha. Somos parecidos, somos carecas. É dos carecas que os golpistas gostam mais, hein? Pelo menos desse careca aí é que eles gostam mais. Vocês acham mesmo que o Bolsonaro vai abrir mão de ter esse cara do lado dele? Essa cobra conhece todo o regimento da casa de cabo a rabo para ter a Carol Detone candidata ao Senado? Para mim, hoje, a candidatura dela subiu no telhado. Minha opinião.